Morte. Olá, meu nome é William, este é o canal O Melhor do Mundo. Curta, comente, compartilhe. Esta é uma produção O Melhor do Mundo. Hoje o tema é morte. Morte, do termo latino mors. Óbito, do termo latino óbito. Falecimento, falecer mais mento. Passamento, passar mais mento. Ou ainda, desencarne, deixar a carne. São sinônimos usados para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo. Após o processo de morte, o sistema não mais vive e encontra-se morto. Os processos que seguem-se à morte, post-mortem, geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Sobre condições ambientais específicas, processos distintos podem segui-la. A exemplo, aqueles que levam à mumificação natural ou à fossilização de organismos. Em suma, é a cessação permanente e irreversível de todas as funções biológicas que sustentam um organismo vivo. A morte encefálica, às vezes, é usada como uma definição legal de morte. É um processo universal e inevitável que, eventualmente, ocorre com todos os organismos vivos. O termo morte é geralmente aplicado a organismos inteiros. O processo semelhante observado, em que componentes individuais de um organismo vivo, como células ou tecidos, é a necrose. Algo que não é considerado um organismo vivo, como um vírus, pode ser fisicamente destruído, mas não se diz que ele morreu. A morte faz-se notória e ganha destaque especial ao ocorrer em seres humanos. Não há nenhuma evidência científica de que a consciência continue após a morte. No entanto, existem várias crenças em diversas culturas e tempos históricos que acreditam em vida após a morte. No início do século XXI, mais de 150 mil humanos morrem a cada dia. Muitas culturas e religiões têm a ideia de uma vida após a morte e também têm a ideia de julgamento de suas boas e más ações. Céu, inferno, karma. Existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como as crenças na ressurreição, religiões abraâmicas, na reencarnação, religiões orientais, espiritismos, candomblé, etc. Ou mesmo o eternal oblivion, esquecimento eterno. Conceito esse comum na neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte. As cerimônias de luto
e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamados de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. A forma de disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem à morte, os mais comuns são envelhecimento biológico, senescência, predação, desnutrição, doenças, suicídio, assassinato, acidentes e acontecimentos que causam trauma físico irrecuperável. Diagnóstico. O conceito de morte é a chave para a compreensão humana do fenômeno. Existem muitas abordagens científicas e várias interpretações do conceito. Além disso, o advento da terapia de suporte à vida e os vários critérios para definir a morte, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico, dificultaram a criação de uma única definição unificadora. Um dos desafios para definir a morte é distingui-la da vida, como um ponto no tempo. A morte parece referir-se ao momento em que a vida termina. Determinar quando a morte ocorre é difícil, já que a interrupção das funções vitais muitas vezes não é simultânea entre os diferentes sistemas orgânicos. Essa determinação, portanto, requer o traçado de limites conceituais precisos entre a vida e a morte. Isso é difícil, devido ao pouco consenso sobre como definir a vida. É possível definir a vida em termos de consciência. Quando a consciência cessa, pode-se dizer que um organismo vivo morreu. Uma das falhas dessa abordagem é que muitos organismos estão vivos, mas provavelmente não estão conscientes. Por exemplo, organismos unicelulares. Outro problema é o conceito de consciência, que tem muitas definições diferentes dadas por cientistas, psicólogos e filósofos modernos. Além disso, muitas tradições religiosas, incluindo as tradições abraâmicas e dármicas, afirmam que a morte não significa ou pode não acarretar o fim da consciência. Em certas culturas, a morte é mais um processo do que um único evento. Implica uma lenta mudança de um estado espiritual para outro. Outras definições para a morte enfocam o caráter de cessação de algo. Mais especificamente, a morte ocorre quando uma entidade viva experimenta o fim irreversível de todo o funcionamento. No que se refere à vida humana, a morte é um processo irreversível em que alguém perde a sua existência enquanto pessoa. A principal causa de morte humana nos países em desenvolvimento são as doenças infecciosas. As principais causas em países desenvolvidos são aterosclerose, doenças cardíacas e derrames, câncer e outras doenças relacionadas à obesidade e ao envelhecimento. Por uma margem extremamente ampla, a maior causa unificadora de morte no mundo desenvolvido é o envelhecimento biológico, levando a várias complicações conhecidas como doenças associadas ao envelhecimento. Essas condições causam perda da homeostase, levando à parada cardíaca, causando perda de oxigênio e fornecimento de nutrientes, causando deterioração irreversível do cérebro e de outros tecidos. Das cerca
de 150 mil pessoas que morrem a cada dia em todo o mundo, cerca de 2/3 morrem de causas relacionadas à idade. Nas nações industrializadas, a proporção é bem maior, chegando a 90%. Com a melhoria da capacidade médica, morrer tornou-se uma condição a ser controlada. Mortes em casa, antes comuns, agora são raras no mundo desenvolvido. Nas nações em desenvolvimento, as condições sanitárias inferiores e a falta de acesso à tecnologia médica moderna tornam a morte por doenças infecciosas mais comum do que nos países desenvolvidos. Uma dessas doenças é a tuberculose, uma doença bacteriana que matou 1,8 milhão de pessoas apenas em 2015. A malária causa cerca de 400 a 900 milhões de casos de febre e 1,3 milhões de mortes anualmente. O número de mortes pela AIDS na África pode chegar a 90 a 100 milhões até o ano de 2025. Falar sobre a morte e testemunhá-la é uma questão difícil para a maioria das culturas. As sociedades ocidentais podem gostar de tratar os mortos com o máximo respeito material, com um embalsamador oficial e ritos associados. Sociedades orientais, como a Índia, podem ser mais abertas a aceitar a morte como um fato consumado, com uma procissão fúnebre do cadáver terminando em uma queima ao ar livre até as cinzas do mesmo. Hoje aprendemos sobre morte. Curta, comente, compartilhe. Esta é uma produção O Melhor do Mundo. Obrigado por assistir ao vídeo. Até o próximo. Bye, bye.